Salve, salve galera! Alegria, alegria! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao projeto Educação e Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, se você puder, já manda pra gente aquela curtida, se inscreve no nosso canal, porque hoje a gente vai falar sobre raça, etnia e suas relações com os direitos humanos. Se ligou na potência da parada? É assunto para mais de 3 horas de resenha. Mas relaxa, que a gente vai dinamizar tudo para ficar bem tranquilo para você. Pode crer? Afinal de contas, é como a galera diz, o bagulho é louco, mas o processo é intenso. Tem nada de lento por aqui não. Então vamos nessa, no Pique Veloz, conhecer, aprender e refletir. Partiu? Então roda a vinheta, DJ! Olha, eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo falar que o Brasil era o país mais miscigenado da face da terra, que o nosso povo era uma mistura de gente do mundo inteiro e que por esse motivo não faria sentido dizer que existia racismo no nosso país. Parece até piada, na verdade, mas eu juro que eu cresci ouvindo isso na escola. Tudo bem que já faz quase uns 20 anos, caramba, tô ficando velho. Mas eu tenho fé que a juventude que está crescendo, está se desenvolvendo e acompanhando projetos e programas como esse, por exemplo, já estão crescendo com outra mentalidade. Eu tenho fé que vai mudar. Mas então, como eu estava dizendo, lá na minha infância, eu ouvi um papo de que não existia racismo no Brasil. Mas a gente vai crescendo e começa a sacar que algumas coisas não fazem o menor sentido. Tipo uma fala dessas, por exemplo, né? Então, para a gente entender a real de todo esse contexto, o famoso papo reto, hoje a gente vai ter a presença de Luizane Guedes, que vai ajudar a gente a sacar melhor todo esse processo que envolve a questão de raça e etnia na construção do nosso país. Então fala aí, Lu, que história é essa? É importante a gente dizer que sobre a questão do racismo no Brasil é uma construção histórica. A gente está falando de um processo histórico que vem desde o momento em que povos de África foram escravizados, foram sequestrados e tragos para o Brasil, até os dias atuais, onde uma lógica se instituiu, um racismo que é estrutural, né? Estrutural e histórico. Por que estrutural e histórico? Porque ele vem ao longo da história se construindo, não só com a chegada dos escravos e com o uso desses escravos enquanto mão de obra, enquanto produto mesmo, porque o escravizado era visto como produto, mas principalmente porque esse racismo vai se acentuando à medida que o tempo histórico vai passando. Então a gente está falando de uma produção que ao longo dos anos vai se construindo, não que acaba com o fim da escravidão. É importante a gente falar que a escravização dos negros, ela teve impactos na vida de todo mundo. Impactos positivos para quem era dono de fazenda e impactos muito negativos para quem foi escravizado. Então, com a libertação, que foi uma libertação construída pelo povo negro e não colocada pela princesa Isabel como a história traz, os negros ficaram à mercê na rua. Eles não tiveram saúde, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a direitos humanos. Então a gente está falando de um processo que empobreceu um povo, que transformou um povo, em sua maioria, em moradores de rua, né? A revolta de Queimados, por exemplo, quem não morreu voltou a ser escravo ou ficou à mercê sem políticas públicas. É importante a gente pesquisar e conhecer melhor a história da escravização para a gente entender um pouco isso. Só por essas falas já deu para sacar que o buraco é bem mais embaixo, né? Então daí a gente vê a importância de conhecer de verdade a nossa história, para entender melhor o presente e construir realmente um futuro de justiça e igualdade social. Então nomes como Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, Jacimbagaba são nomes que precisam ser reconhecidos e reverenciados por geral. Não tem essa de que, mas e a princesa Isabel? Cara, ela tem seu lugar na história, mas não pode ser vista como a princesa boazinha que num belo dia acordou e falou: acho que vou libertar um povo que está sendo escravizado. Balela, porque não foi assim que aconteceu. Essa assinatura só rolou por conta da luta desses nomes que eu falei e de mais uma pá de gente, tipo Luiz Gama, Maria Filipa de Oliveira, Adelina Charuteira. É muita gente que precisa ser estudada. E aqui a gente está só lançando uma semente.
Porque a luta não parou lá atrás, não. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e ainda tá acontecendo. É o famoso matar um leão por dia. E vou te falar, viu? Na selva de pedra da cidade, tem leão com força, meu irmão. Porque é o seguinte, se a escravidão é um processo que ficou lá atrás, o racismo, pelo contrário, tá aí, todo dia, mostrando que a luta não acabou, não. É como diz o filósofo Silvio de Almeida e outras pessoas que estudam o tema. A questão do racismo não é simplesmente como uma doença que você acha uma solução e cura certeira. Suas raízes são muito mais profundas, entranhadas na sociedade, como uma questão estrutural e institucionalizada. Complicou demais o papo? Então relaxa, que a gente vai descomplicar. Eu vou chamar novamente a Luizane para nos ajudar a entender melhor essa questão. Manda o papo aí, Lu! Que papo é esse de racismo estrutural, hein? O racismo estrutural é como se a gente pudesse pensar o racismo atravessando tudo e qualquer coisa. Saúde, educação, políticas públicas, emprego, geração de renda. Então é como se o racismo atravessasse os corpos negros de alguma forma e influenciasse em tudo isso. Menos acesso, menos possibilidade, menos direitos colocados para essa população. Então ele está na estrutura do sistema, né? Ele não é o cara que te chama de macaco. Ele é um sistema que não funciona igual para brancos e negros. A população negra é a que mais é afetada quando a gente pensa em números negativos. Analfabetismo, violência, violência doméstica, violência contra a mulher. Então a gente está falando de um processo em que ele não tem acesso, o povo negro não tem acesso e, ao mesmo tempo, quando ele é afetado de forma negativa. Então a gente está falando de mais de 70% de mortos jovens entre negros, pretos e pardos. A gente está falando de mais de 66% de mulheres mortas negras em decorrência da violência. Então a gente é mais afetado pela violência e tem menos acesso a direitos. As políticas afirmativas são um direito. Já que a gente fala de uma escravização, de menos acesso, de menos possibilidade, a gente tem que falar de uma reparação histórica, a gente tem que falar de um processo de cuidado com quem sofreu mais, com quem teve menos acesso. Então a política de cotas, o acesso às universidades, o acesso à escolarização de qualidade é um direito da população negra. A gente está falando de um processo para tentar igualar a vida de brancos e negros na história do país. É importante falar da revolta de Queimados e da gente estar aqui hoje, porque a gente está falando de um processo de promessas que foram feitas para os escravizados, da construção dessa igreja, e aí a promessa de liberdade após a construção não foi cumprida e aí a revolta aconteceu. Então a gente está falando de processos de revolta que não falam da libertação dos escravos. A libertação se fez pela revolta, pela luta, não se fez pela carta que foi assinada pela princesa Isabel por uma mulher branca. Então, Queimados é o melhor exemplo disso. A gente não está falando de benesse e de libertação. A gente está falando de poder de um povo que se libertou desse processo todo que vem desde lá atrás, né? Bom, tá aí então, né, galera? Já tá mais do que explicado de que o racismo existe sim e, na real, tipo assim, é crime. Então, se alguém vier pro seu lado dizendo que racismo é mimimi, pera aí que vou até pedir, corta aí um pouquinho, produção, rapidinho que eu vou dar uma opinião pessoal, porque na boa, tem que ter paciência, cara, tem que respirar, tem que contar até 10, ou 1 milhão de repente, porque, cara, é tanta coisa que a gente ouve, porque assim, não faz sentido, cara. Ainda hoje você ouvir discurso de gente dizendo que cota é privilégio, ou que, somos todos iguais. A gente precisa de olhar para o contexto de forma geral, olhar para a situação de forma histórica. A gente precisa de ver que até pouco tempo atrás, negro era proibido de estudar. Ou então que tipo assim, até 1850, negro era proibido de ter terra, tá ligado? Aí você vê, por exemplo, grandes fazendeiros, né, os produtores rurais aí brancos. E a grande maioria da população em situação de rua, negra, mero acaso, mera coincidência. A gente precisa de sacar o contexto, como tudo se deu, entender que as ações afirmativas, como as cotas, por exemplo, nada mais são do que uma reparação histórica. Enfim, tem que ter paciência, desculpa aí o desabafo, galera, mas precisava ser dito. Bom, mas como eu dizia, se alguém vier pro seu lado falando que essa luta é mimimi, ou se você presenciar qualquer atitude discriminatória, compartilhe esse vídeo. Ou melhor, fala para essa pessoa ler Elisa Lucinda, escritora negra e capixaba, ou conhecer mais sobre Lélia Gonzalez, ouvir Bia Ferreira, Elza Soares, enfim, informação e referência não faltam.
E se ainda assim o racismo persistir, denuncie, porque injúria racial é crime previsto no Código Penal. Simples assim, é desse modelo. Não quer aprender por bem? Lança logo o artigo 140 do Código Penal, sacou? E fala pra pessoa ler que ela sossega rapidinho. Agora eu fico por aqui, lembrando sempre que você pode acessar mais informações no site juventude.es.gov.br ou pelo Insta, @juventudes_es, do jeito que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Então assim eu me despeço, valeu galera, até a próxima!